Olá, bom dia. Nós estamos aqui no culto Mulheres de Atitude. Seja muito bem-vinda. Nós temos aqui um cenário preparado para você. Esse ambiente foi preparado de forma espiritual para atingir a sua vida, para que a tua alma seja tocada, o teu espírito seja restaurado em Deus. Eu quero convidar você a adorar o Senhor dos senhores nessa manhã, porque Ele está presente aqui nesse lugar, Ele está presente aqui em nosso meio. Nós já sentimos a sua presença poderosa e Ele vai falar demais com você hoje. Todo sábado às 10 da manhã estamos aqui no canal Atitude TV, culto Mulheres de Atitude, para abençoar a tua vida. Compartilhe agora esse link com as suas amigas, para que essa mensagem ela alcance outros corações. Vem adorar a Deus com a gente, vem. Bom dia, graça e paz. Que essa manhã seja diferente, que essa manhã seja cheia do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o Senhor preparou algo muito especial para você, para todos nós aqui. Eu queria começar esse momento de adoração dizendo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que é isso que Ele é para nós. Ele é perfeito e essa santidade ela vai quebrando cadeias, ela vai regenerando o nosso coração. E eu profetizo isso sobre a tua vida nessa manhã. Venha cantar comigo nessa manhã. Vamos adorar o nosso Deus. Senhor, Tu és exaltado, Senhor, Tu és único, Senhor, Tu és perfeito, Senhor. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, nessa manhã. Unimos as nossas vozes, Senhor, com as dos anjos, Senhor, para adorar o Teu nome. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aqueles que elevam o Seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Declaremos Seu nome. Seu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o Seu nome. Aquele que é livre e leva o Seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o Seu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Vamos declarar: Teu nome é mais alto. Teu nome é mais alto, Teu nome é maior, Teu nome é sobre todos
exaltamos a Ti, Senhor, porque Tu és o único digno da nossa adoração, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, arde de novo no nosso coração. Acende essa chama de novo, ó Deus. Queremos sentir, Jesus, na unidade. O poder da unidade, Pai, para trazer, Jesus, o movimento do Espírito Santo de uma maneira diferente sobre nós, Senhor. Vem sobre nós nessa manhã, nesse dia. Move no coração de cada pessoa que estiver nos assistindo aqui, Senhor. Aleluia, Pai. Ouça um barulho. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. A casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Você está aí na sua casa agora. Se de repente as aflições, as suas dores têm tomado o lugar da sua adoração e você não está conseguindo mais clamar, você não pense que isso é uma coisa que só acontece com você, não. A gente está aqui ministrando, mas Deus sabe daquilo que a gente tem que vencer também para estar aqui adorando e falando o nome dEle. Então quando você adora, quando você convida esse Espírito Santo para vir sobre a sua vida, eu tenho certeza que Ele vem e vai quebrar toda a tristeza, toda a dor. Ele vai renovar e vai avivar a sua alma. Eu profetizo isso nessa manhã, porque eu estou sentindo isso nessa manhã, na minha vida. E eu declaro isso sobre a sua vida também. E se você não consegue mais fazer isso, você vai pedir: Senhor, acende outra vez essa chama, acende, arde de novo, Senhor, porque o Senhor já agiu uma vez, e eu creio que o Senhor vai fazer novamente. E eu profetizo, você vai clamar nessa canção e vai dizer isso como forma de clamor, cantada. Você vai dizer: acende outra vez. Aleluia, vamos cantar. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende, acende outra vez a chama em nós, a chama em nós.
acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez e me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia, Senhor, acende outra vez, Senhor, nós. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para o teu chamado, Senhor. Eis-me aqui. E que cada mulher que estiver me assistindo aqui não fuja do chamado que o Senhor deu para você. O Senhor tem te chamado para ser uma mulher que vai servir dentro do seu lar, dentro da nossa igreja. E eu tenho certeza que você tem habilidades para fazer isso. Você pode achar que não, mas o Senhor já te dotou de tudo que você precisa. Então, Ele só precisa do seu sim. Então diga, eis-me aqui, Senhor. Amém. Um Deus rodeado de glória, eis adorado 24 horas, e o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como eu vou poder dizer não, Senhor, para o teu chamado? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para tua glória, somente para tua glória, somente para tua glória. Então me toca, então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. E eis-me
usadas somente para Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, Deus, nessa manhã. Amém. Eu quero Te louvar, Senhor. Eu quero Te engrandecer nessa manhã, Senhor. Dizer que eis aqui, Pai, as Tuas servas, aqui as Tuas filhas, para adorar o Senhor. Para reconhecer que Tu és santo, que Tu és poderoso, que Tu és maravilhoso. E ao chegar o som da minha voz, Senhor, em cada mulher, Senhor, o Senhor vai de encontro a cada necessidade. Que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito, Senhor, nesse dia. Mulheres venham ser despertadas, Senhor, ao Seu chamado. A viver, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para cada uma. Que haja, Senhor, milagres de cura. Que haja, Senhor, libertação. Que haja, Senhor, Pai, em nome de Jesus, restauração familiar. Senhor, nós estamos aqui unidas em clamor ao Deus que pode todas as coisas. E o Senhor está, Senhor, disponível nesse dia. O Senhor está acessível nesse dia para fazer milagres, Senhor, sinais e prodígios. Vai de encontro a cada mulher. Aonde chegar o som da nossa voz, Senhor, que mulheres venham ser ativadas, mulheres venham ser despertadas, mulheres venham ser, Senhor, em nome de Jesus, tocadas pelo Senhor, a viver, Senhor, o Seu chamado, a viver, Senhor, aquilo que o Senhor separou para cada uma. Cura aquelas que precisam, Senhor, de uma cura, cura da depressão, cura, Senhor, Pai, enfermidade física, enfermidade espiritual. Senhor, que nessa manhã, Senhor, haja um mover de cura, Senhor, e que cada mulher, Senhor, cada um que estiver ouvindo, Senhor, o nosso clamor, venha ser tocado pelo Deus que pode todas as coisas. Senhor, não existe impossível para Ti. Nós cremos que nada é impossível para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja vida, que jorre da Tua vida, Senhor, sobre cada mulher. Pai, a Tua palavra diz que do nosso interior fluirá um rio de águas vivas. Senhor, que do interior de cada mulher venha jorrar rio de águas vivas. E aquilo que está morto, Senhor, receba a vida do Senhor. Pai, em nome de Jesus, levantam as soldadas do Senhor, as escolhidas do Senhor, aquelas que perderam a esperança, perderam a alegria, aquelas, Senhor, Pai, que estão desmotivadas, Senhor, por algum momento, algum motivo, mas que elas hoje recebam, Senhor, um despertar do Senhor, um toque do Senhor, para viver com a plenitude que o Senhor separou para cada uma. Eu oro ao Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tocou. Eu sei, Senhor, que mulheres estão sendo tocadas. Eu creio nisso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra Te servir. Somente pra Tua glória. Somente pra Tua glória. Somente pra Tua glória. Amém, Jesus. Agora a gente convido você, preciosa, para o momento do nosso ofertório. Aí na tela vai estar aparecendo o nosso QR Code, né? A informação de agência, dos nossos bancos, para você estar fazendo a sua doação. E o meu convite hoje para você, preciosa, aonde está seu coração? Será que seu coração ele está em Deus ou ele está no dinheiro? Aonde está o seu amor hoje? Né? Lá em Eclesiastes 5:10, a palavra de Deus fala que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Né? E muitas das vezes a gente coloca todo o nosso amor no dinheiro. Muitas das vezes a gente
se empodera pelo dinheiro. E hoje eu quero te convidar a ser empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Né? A palavra de Deus fala que a gente precisa retirar ali os 10% para devolver para o Senhor, né? Em sinal de gratidão, como obediência, como premissa. E que hoje você possa discernir aonde está o seu coração, discernir aonde está o seu amor. Tá bom? A gente sabe, né? É muito conhecido que a gente sabe que Deus vai fazer com os 90% o que a gente não faz com os 100%. Mas às vezes a gente tem medo. Então hoje eu quero te convidar a dar esse voto de confiança para o Senhor, a amá-lo de todo o teu coração e separar os seus 10% para a obra dele, para que a obra dele avance, para que você também seja abençoada. Amém? Obrigada, Deus. Pai amado e querido, Senhor, eu quero colocar diante de Ti as preciosas que estão assistindo agora esse culto, Pai, aquelas que estão fazendo a doação. Pai, que o Senhor possa abençoar a casa, o trabalho, a família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se tem algum dilema ali que elas precisam resolver, Pai, que o Senhor venha trazer resposta, que o Senhor venha trazer dependência em Ti, que o Senhor venha descortinar, Senhor, os olhos, né, para que possa Te ver, Te ouvir através da palavra e do louvor. Paizinho, aquelas que não puderam doar hoje, Pai, que o Senhor também possa estar abençoando de igual modo, e que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, ter portas de emprego abertas. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, que elas possam, e até o final do ano, Pai, poder Te honrar, poder devolver, Senhor, aquilo que elas anseiam, aquilo que elas querem colocar diante de Ti em sinal de gratidão, devolvendo a 10ª parte de tudo aquilo que elas recebem. Paizinho, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todas as mulheres do Brasil e do mundo, Pai, porque nós não sabemos aonde a Tua palavra chega, e eu quero profetizar que elas sejam abençoadas, que elas sejam mulheres generosas, separando aquilo que é do Senhor e sendo abençoadas naquilo que o Senhor deixa com elas. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Amém. O Senhor está presente em nosso meio, nós celebramos a vida dele aqui em nós, primeiro dentro do nosso coração e agora nesse ambiente aqui de adoração ao Senhor. Eu quero ministrar ao teu coração uma palavra especial que é chamada Preparadas para Reconstruir. O Senhor, eu acredito que nesse mês o Senhor vai ministrar fortemente ao nosso coração palavras como essa, que nos coloquem nesse lugar de restauração, de revitalização. É onde Deus nos quer. Então, mulher, se prepare hoje aí para você viver essa reconstrução. Deus quer reestruturar a tua vida para você viver algo novo com Ele. A Bíblia fala para nós lá em Neemias, no capítulo 1, e esse texto que eu quero deixar aqui com você. Antes de nós abrirmos a palavra do Senhor, eu quero convidar você a você liberar esse link aí para suas amigas, para que mais e mais pessoas possam assistir essa mensagem e ser impactadas pelo poder de Deus. Assim como o Senhor tem usado a sua vida para você, de fato, ministrar ao coração de alguém, Ele agora quer empoderar você para você enviar esse link para suas amigas. Essa é uma forma que Deus vai usar agora para usar você. Vamos lá, então? A Bíblia diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que me deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes
habitantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Quando nós conhecemos a história de Neemias na Bíblia, logo a gente vai se admirar pela personalidade que ele tem. Neemias era um homem muito justo, fiel a Deus, um líder excelente. Seus diários pessoais formaram a base do livro todo de Neemias e muitas lições valiosas a gente consegue extrair para a nossa vida aqui. Esse contexto bíblico que a gente vai mostrar aqui para você, Deus quer mover a nossa vida, a nossa casa para esse lugar de reconstrução. Hoje é dia de consagrarmos as nossas casas a Deus, para nós vivermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. O contexto que se passa aqui na história de Neemias é bastante problemático, porque depois ali da morte do rei Salomão, filho de Davi, o povo hebreu se dividiu entre dois reinos, o reino de Israel, que é o reino do norte, e o reino do sul, que é Judá. Esses dois lugares, ao longo do tempo, os reis, os habitantes, alternavam entre a obediência e a desobediência a Deus. E por causa disso, Deus, ele fez diversas advertências contra os reis e o povo, com o intuito de quê? De alertar eles sobre os perigos que o pecado estava ali rondando a vida deles. Mas as pessoas insistiam em se distanciar do Senhor, dos ensinamentos da palavra de Deus. E como consequência, as 10 tribos que formavam o reino do norte, elas foram espalhadas pelos assírios, um povo brutal que humilhava os seus inimigos. E o reino do sul ficou cativo na Babilônia durante 70 anos. Entretanto, Deus teve misericórdia desse povo e explicou que os traria de volta. Com relação ao reino do sul, foram 539 anos antes de Cristo. O rei Sírio da Pérsia dominou a Babilônia e os hebreus para que eles retornassem e pedindo eles de retornar para Jerusalém. Esse primeiro grupo ele foi conduzido por Zorobabel, que é descendente direto do rei Davi, e posteriormente houve o segundo grupo, liderado por Esdras, que era o sacerdote e escriba. E por fim, Neemias começa a contar essa história aqui para nós. Agora vamos lá, eu e você. Qual era o problema aqui do povo? Os judeus que restaram em Jerusalém após o exílio viviam numa miséria, num desprezo total. Não tinham mais casa para morar, estavam constrangidos por conta dos seus pecados. E eles estavam vendo a vida deles indo por água abaixo. Agora deixa eu pensar com você, qual seria a importância da reconstrução de um muro? Por que era tão importante isso para o povo? Porque o muro de uma cidade, ele é representação de quê? De uma proteção, de dignidade. Uma cidade sem muros, ela fica sujeita a qualquer invasão, a qualquer ataque, a qualquer saqueamento. E é exatamente essa pessoa que Deus vai usar aqui para reconstruir os muros. Agora, o que Neemias ele usou junto com o povo para reconstruir o muro? Certamente ele usou instrumentos. Mas antes de perguntar para você quais foram os instrumentos que Neemias utilizou, e certamente utilizou diversos instrumentos para poder fazer isso, ferramentas específicas, para poder realizar essa obra da reconstrução. Mas eu quero lembrar a você que a principal ferramenta que Deus usou para fazer a reconstrução do muro foram pessoas. Porque para reconstruir, Deus precisa de gente. Para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele precisa usar a sua vida, Ele precisa usar a nossa vida para fazer essa obra de reconstrução. Não adianta você ter uma boa ferramenta na mão, se você não tem capacidade para usar a ferramenta. Imagina se você entregar para mim um martelo, para eu fazer uma obra. Eu vou olhar para aquele martelo, vou entender eu tenho que bater ele em algum lugar. Mas eu não vou ter habilidade para fazer uma construção, porque eu não tenho nenhuma formação nessa área. Eu não entendo nada de construção civil.
E exatamente nesse trilhar que o Senhor quer nos colocar. Não adianta tão somente você saber que existem os instrumentos para você fazer uma obra de reconstrução. Você precisa entender que além de uma boa ferramenta, você tem que ter capacidade para usar essa ferramenta. Ao longo dos 13 capítulos, nós vamos ver aqui o esforço de todo mundo aqui da cidade para que Jerusalém fosse reconstruída e se tornar finalmente um lugar seguro para as pessoas. Ao saber que Jerusalém estava sendo reconstruída, mas que a cidade não possuía muros para proteger a todos, Neemias então ele se sente vocacionado por Deus, chamado por Deus para viver isso. Então ele vai até o rei da Pérsia e pede autorização a ele para poder ser liberado do seu trabalho de copeiro para ir lá ajudar na reconstrução. Por que ele fez isso? Porque ele amava o povo dele. E Deus, ele vai ouvir a oração de Neemias. Então o rei Artaxerxes permite então que Neemias saia ali para ajudar o povo na reconstrução ali dos muros de Jerusalém. Mas ele não faz apenas só uma autorização. Ele vai conceder todo o material que Neemias vai precisar para fazer essa reconstrução. Ou seja, quando Deus ele chama a gente para fazer alguma coisa, ele não apenas nos capacita, mas ele também vai levantar todos os recursos necessários para que a obra dele seja feita. De fato, ali o que eles estavam vivendo era muito constrangedor. Havia muita miséria ali. Mas o Senhor estava levantando Neemias para viver esse novo projeto. Mas uma coisa interessante nós precisamos dizer. Neemias estava protegido no lugar onde ele estava. Estava boa a vida dele. Ele estava confortável. Ele ocupava ali uma posição de grande confiança ali junto ao seu rei. Mas havia um incômodo na alma dele. Como ele poderia ficar bem sabendo que o povo dele estava na miséria? Que o povo dele estava desprotegido? É esse coração que o Senhor quer que eu e você tenhamos. Se nós, de fato, queremos nos colocar como mulheres que vão ajudar na reconstrução da vida de outras pessoas, nós precisamos trazer com a gente o choro da compaixão pelas pessoas. Não dá mais para a gente ver uma vida como se a gente estivesse alheio ao que está acontecendo ao nosso redor. Não tem como você ficar alheio ao que acontece na vida das pessoas que estão sofrendo do lado de fora. Deus quer que a gente chore. Deus quer que a gente se entristeça com a tristeza do outro. E quando nós escolhemos essa posição, certamente Deus, Ele nos alcança com o favor dEle, Ele nos estrutura para nós vivermos esse momento, para que a gente consiga entregar algo de valor para as pessoas. Neemias, ele se entristeceu profundamente, porque ele foi capaz de ter empatia pela dor dos seus compatriotas. E Deus conseguiu, através desse choro, desse quebrantamento que colocou em Neemias, revelar também ali para Neemias o tamanho do poder dele. Porque a obra de fato era grande demais. A obra de fato era extraordinária. E Neemias entendeu que para uma grande missão ele precisaria de fato se preparar para ela. E olhe só. Eu quero destacar isso aqui para você. A Bíblia vai dizer para nós, e nós vemos isso aqui no texto de Neemias, que antes dele se apresentar para o rei, ele fica recluso por 4 meses em luto, oração e jejum. A pergunta que Deus faz para nós é essa. Será que nós estamos, de fato, nos preparando para viver uma obra de reconstrução? Ou tão somente a gente acorda de manhã e fala, vou reconstruir. Vou fazer alguma coisa nova, extraordinária. Neemias entendeu que a obra era difícil. Neemias entendeu que a obra era desafiadora. Então ele não poderia se apresentar diante do rei de qualquer forma. De igual modo, Deus fala com você aí, minha irmã. Você não pode querer preparar algo grandioso. Você não pode querer viver algo grandioso em Deus se você não compreender que precisa ter tempo de preparo, tempo de choro, tempo que você vai apresentar os seus pedidos a Deus, tempo que você vai preparar estratégias
respaldadas na oração, na busca do Espírito Santo, no jejum, de fato tentando discernir a vontade de Deus para a sua vida. Muitas pessoas, elas começam as suas obras e elas param. Sabe por quê? Porque elas não se preparam para construir. Elas não se preparam para, de fato, ir para esse lugar de planejar. E Deus quer que você comece a planejar a sua vida. E essa confissão aqui que Neemias faz, ele faz uma confissão muito bonita, ela vai revelar duas coisas aqui para nós. Primeiro, uma humildade, porque ele se identifica em uma situação, de fato, ali que os seus compatriotas estão sofrendo, mas ele compreende que ele sozinho não pode fazer isso. Então ele se apresenta de forma humilde diante de Deus. E ele também vai nessa mesma humildade se apresentar ao rei. E isso confirma o quê? Que Neemias, ele se apresentava diante de Deus e do seu rei como um servo do Senhor. Mesmo ele tendo uma posição de um oficial da corte do rei, ele se reconhece como servo do Senhor. Porque a posição dele de autoridade era ser oficial da corte do rei. Mas a posição dele de autoridade em Deus era de servo do Senhor. E Deus quer falar com a gente sobre isso. Que não são os títulos, não são as credenciais, não são os prêmios, não é quem a gente é, não é a faculdade que a gente fez, não é isso que vai nos autenticar como pessoas que têm autoridade, que têm uma identificação espiritual. O que de fato vai nos identificar como sendo pessoas que têm poder e autoridade de Deus é quem a gente é nele. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Neemias se colocou nesse lugar. Mas ele também precisou de uma coisa muito especial. Ele precisou de coragem. Neemias ele não agiu por impulso. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão tendo rompantes de raiva, de agressividade. É raiva no trânsito. A pessoa já acorda de manhã cedo brava com a vida. A pessoa acorda de manhã podendo sorrir para o mundo, não, ela já acorda estressada, porque a humanidade está adoecida emocionalmente, por causa dos seus próprios pecados. Mas Neemias, ele, contrariando tudo isso, ele se levantou como um homem corajoso. Ele reconhecia os riscos que teria nesse pedido que ele fez para o rei. O rei poderia negar esse pedido para ele. E ele, inclusive, poderia até mesmo perder a vida, caso o rei achasse que ele estava querendo ir além dos seus limites de atuação. Mas quando nós estamos respaldados por Deus, quando nós estamos debaixo de orientação e direção de Deus, o mundo pode achar que você está indo além dos seus limites, mas o nosso Deus, Ele nos respalda. Ele vai lá e nos aprova. Ainda que para você seja uma atitude arriscada. É como o mundo fala aí. Você vai mexer numa casa de marimbondo. Mas você não tem medo, porque você entra na luta vacinado. Porque é Deus que respalda você. Então, ele não temeu a isso. Ele precisou de muita coragem para ir até o rei. Mas por que ele não temeu? Porque ele foi preparado. Ele estava revestido. Ele estava revestido pelo poder do Senhor. E desse choro, dessa tristeza que Deus deu para ele, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, uma tristeza segundo o coração de Deus. Produziu nele esse quebrantamento que levou ele a essa intencionalidade de ir lá servir aos seus compatriotas. Foi esse choro, foi esse quebrantamento que levou ele para conversar com o seu rei. A pergunta que Deus nos faz hoje é: qual é o tanto que você tem se quebrantado e chorado para Deus na tua situação? Ou você simplesmente está acomodado? É assim mesmo. Muitas de vocês devem estar falando isso agora. É assim mesmo. Não vai mudar. Deixa assim como está. Se Deus quiser, Ele muda. Até quando?
Deus está querendo que você tão somente vá até o altar dele. Comece a suplicar, com orações, com clamor, com intercessão. Gritando para ele, meu Deus, tem solução para a minha vida, me ajuda, me dá estratégia. Mostra para mim o que eu posso fazer. Agora, o que não pode é você ficar nesse vale de mornidão, nesse vale de quietude, nesse vale que você não se movimenta nem para um lado nem para o outro. Quantas vezes, minhas irmãs, eu chorei diante de Deus e em minutos seguintes Deus providenciava a resposta. Dias depois Deus ia lá e respondia. Deus nos quer exatamente nesse lugar. As mulheres que de fato estão preparadas para viver reconstrução, elas vão trazer com elas mesmas a certeza de que ela não tem como fazer nada sozinha. Você precisa de ajuda para fazer a obra da reconstrução. Imagina, você consegue observar Neemias sozinho fazendo a reconstrução de toda a muralha de Jerusalém? E olha que era grande demais. Ele não conseguiria fazer isso. Ele tinha sim o permissionamento ali do rei para fazer a obra com todos os recursos. Mas ele sabia que não podia fazer isso sozinho. Hudson Taylor tem uma frase importante, ele foi um grande missionário cristão na China. E ele fala o seguinte: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, jamais deixará de contar com o sustento de Deus. E é dele também a outra frase: todos os gigantes foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus, porque eles contaram com o seu poder e a sua presença para estar com eles. E eu preciso lembrar a você que a força de Deus, ela vem também através de pessoas. Mas eu não confio mais em pessoas. Eu confiei a minha vida a pessoas e olha como é que eu estou agora. Eu quero dizer para você que para essa estação da tua vida, se você se colocar na posição certa, Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. Deus vai levantar pessoas para ajudar você. Deus vai levantar gente que você pode olhar para si mesma e ver, eu sou pequenina demais para conseguir fazer essa reconstrução. Ele vai ajuntar pessoas que vão se somar a você e certamente elas vão se tornar gigantes em Deus para abençoar a tua vida. Não ache que Deus não tem poder para fazer isso. Deus mandará recursos e pessoas, porque se a obra é dele, ela vai ser feita pelo Senhor. É o próprio Deus que vai ajudar você nesse processo. Interessante que nós estamos vendo aqui que não é uma obra de construção, é uma obra de reconstrução. E quando você vai estudar as bases da palavra reconstrução, significa revitalizar e deixar melhor do que era. Então eu quero liberar sobre a tua vida que a obra que Deus tem para fazer na tua vida de reconstrução é uma revitalização que vai ser maior que a primeira. Que vai ser maior que a primeira obra que foi estabelecida. É o que Deus tem para você. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. É assim que diz o Senhor. Ele fala isso sobre a construção, sobre a reconstrução do templo. Mas eu falo agora para você, profeticamente, sobre a reconstrução da sua vida. Deus vai revitalizar todas as bases do teu viver para você poder ter estrutura para carregar a próxima etapa da tua vida. Eu já trabalhei no centro do Rio de Janeiro. E no centro do Rio você observa muitos prédios antigos. E esses prédios, por serem construções históricas, né? Eles são tombados pelo patrimônio histórico. Por quê? Porque eles têm uma história tão importante que não se pode mexer nas fachadas. Então você caminha pelo centro do Rio, você ainda observa prédios muito, muito feios. E você observa que são construções antigas. E não se pode mexer nelas, porque para você revitalizar, custa mais caro que construir. E existe um ouro de Deus aqui para você.
Alguns lugares ali no centro você vê que eles foram revitalizados. Mas você vê que a estrutura primeira continua ali, vívida. É como se fosse uma foto do que foi tirado no passado. Porque a revitalização, ela precisa ser a sombra do que foi antes. O que Deus quer dizer para mim e para você? Que Deus, Ele nos restabelece, Ele nos revitaliza, mas Ele vai usar a estrutura daquilo que começou. Ele vai estruturar você na tua essência. Porque Ele começou a obra, Ele é fiel para terminar. Ele vai reestruturar a tua construção, mas Ele vai usar por base a estrutura original. E qual é a tua estrutura original? Minha linda, você é imagem e semelhança de Deus. É o que você é. E é essa essência, é essa originalidade que Ele vai trabalhar. Mas Ele vai deixar mais bonito. Alguém vai olhar e vai falar assim, parece que foi construído ontem. É o que Deus vai fazer com você. Aguarde, espere, confie. Esse dia vai chegar. Mulheres que estão preparadas para a reconstrução, elas vão trazer com elas a certeza de que a obra não pode parar, mesmo que haja oposição. A palavra de Deus lembra para nós que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A palavra de Deus para você hoje é resistência. Resista a toda oposição que se levanta contra você. Nós estamos vivendo um tempo em que o inimigo, ele tenta nos atacar de todas as formas. Ele tenta embaraçar o nosso caminho de todas as formas, tenta nos atingir. E aquele que se colocar enfraquecido vai ser enganado por Satanás. Mas aquele que buscar ser fortalecido em Deus, certamente vai vencer toda e qualquer oposição. A Bíblia fala que Neemias estava ali junto com o povo fazendo a obra da reconstrução. Mas se levantou ali no meio daquele povo os Sambalates. Porque eles se levantam mesmo. Sempre vai ter oposição. Sempre vai ter alguém na contramão. Aprenda a se acostumar a trabalhar com oposição. Não há como um crente ficar nessa terra sem ter oposição. Sabe por quê? Porque se você está vivendo oposição, é porque você está na direção contrária do inimigo. Agora, se na tua vida está tudo tranquilinho, está tudo bem legal, é sinal que você está caminhando na mesma direção que o inimigo. Então comece a orar a Deus pedindo clemência. Comece a orar a Deus pedindo misericórdia. Senhor, eu estou numa rota errada. Conserta agora a tua rota. Mas minha irmã, se você está vivendo oposição, eu quero dizer para você, você está no lugar certinho. Neemias entendeu isso. E ele começou a perceber que os opositores estavam começando ali a desanimar o povo. Pode ser que o desânimo esteja entrando agora na tua casa. Você está olhando para os teus familiares, você está olhando para os teus filhos, olhando para o teu marido e o semblante dele está caído. Porque as lutas estão muito grandes. Mas eu quero dizer para você que você se levante hoje aí como Neemias à tua casa. Você vai animar o povo. Você vai animar a tua família. E você vai conseguir liberar palavras aí na tua casa, para que todos aí consigam se levantar, contra-atacando os ataques do inimigo. É interessante que Neemias se voltou para os seus opositores e falou assim: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. É exatamente isso que você vai dizer. E Neemias falou para eles ficarem vigilantes, porque numa obra onde há oposição, você não pode ficar descuidado. Primeiro, porque numa obra você pode se ferir com alguma ferramenta. Então Neemias baixou uma ordem de comando ali para o povo. Falou o seguinte: eu quero que fique uma galera com a ferramenta na mão continuando trabalhando. Mas eu quero que tenha uma outra galera aqui no meu exército que fique com a espada. Porque se o opositor se levantar, pode atacar.
Eu não sei qual vai ser a tua posição. Eu não sei se você vai estar com a espada. Eu não sei se você vai estar com a ferramenta. Pode até ser que você fique com as duas. Com a ferramenta numa mão e com a espada na outra. Porque é assim que a gente luta. As mulheres lutam desse jeito. É ferramenta. Não para de trabalhar. Não para de lutar. Ela não para de guerrear. Mas ela também não tira a palavra. Ela não tira a espada da mão. Ela tem poder e habilidade para liberar a palavra. Ela tem poder e autoridade para contra-atacar os ataques do diabo com a palavra do Senhor. E por último, as mulheres que estão preparadas para a reconstrução, elas trazem com elas mesmas a certeza de que a fidelidade no serviço vai atrair o respaldo e a promoção. A Bíblia diz para nós aqui no capítulo 1, no versículo 11, que Neemias, ele se coloca no início da história como copeiro do rei. E copeiro era de fato alguém de muita confiança, porque ele provava o alimento antes de chegar na mão do rei. Não podia ser qualquer um. Embora fosse uma tarefa simples de ser executada, era uma tarefa de muita responsabilidade, de muito compromisso. A pessoa, para executar essa tarefa, tinha que possuir muita integridade. Porque se não fosse íntegra, poderia deixar entrar alguma coisa que poderia matar o rei. Então o rei confiava inteiramente, ele só comia depois que o copeiro dissesse: pode comer, está limpo, está aprovado. O que Deus fala com a gente? Você precisa se colocar na tua casa como aquela que vai provar antes. Deixa eu provar, deixa eu experimentar aqui se isso aqui é alimento bom para minha família. Deixa eu provar isso aqui para saber se isso vai deixar minha família nutrida ou vai deixar minha família desnutrida. Deixa eu provar isso aqui antes para saber se isso vai matar minha família ou não. Você, mulher, tem responsabilidade de se levantar com uma coluna, com uma atalaia de oração na tua casa. Proteja a sua família. Se coloque como protetora da sua casa. É assim que o Senhor quer a mim e a você. E a Bíblia fala que por causa dessa posição de protetor, que Neemias primeiro se colocou ali diante do seu rei, e depois do povo, Deus o promoveu. Se passaram então os 52 dias de edificação, de reedificação daquela obra. E sabe o que acontece? O texto bíblico fala para nós lá no capítulo 5, versículo 14 e 16. Neemias está grato a Deus pela obra da reconstrução. Ele diz assim: ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. E ele inclusive vai falar depois no final: antes eu era copeiro do rei, mas agora eu sou governador. É o que Deus faz com a gente. Quando a gente se apresenta para Ele como servo do Senhor, o próprio Deus se encarrega de nos promover. Por causa do teu quebrantamento, por causa da tua humilhação, por causa do teu amor por aquele que estava perdido, por causa da tua integridade, por causa de quem você é, o Rei te promove. Amadas, quem te promove não são pessoas. Deus vai até usar pessoas para te promover. Mas quem te promove é o Rei. O Rei que está hoje aí na tua casa. É a Ele agora que você vai clamar. E nós queremos orar por você. Senhor Jesus, nós clamamos agora por cada mulher que está recebendo agora esse vídeo, Pai. Seja ao vivo, seja gravado.
Esse vídeo está alcançando corações agora. E nós intercedemos por essa mulher agora, que precisa de uma revitalização. Ela olha para sua construção e fala, só tem escombro. A impressão que eu tenho é que toda hora está caindo um reboco. E isso está destruindo a minha família. Isso está destruindo pessoas aqui ao meu redor. Eu olho para mim e me vejo como uma construção que está acabando, que está se destruindo dia após dia. Mas o Senhor hoje libera uma palavra sobre você, para você, que hoje o toque de Deus vem sobre você. Deus levanta agora uma equipe para ajudar você nessa obra de reconstrução. É Deus contigo, mas também são pessoas que Ele levanta agora. Eu declaro sobre você que pessoas vão bater a tua porta, o teu telefone vai ligar, gente vai ser instruída na casa de Deus para guiar você nessa jornada. E aquilo que era reboco caído no chão, Deus vai usar os homens dessa terra para ir colocando as coisas nos devidos lugares. E você vai ver que a obra vai voltar a ser como era originalmente. Mais linda do que nunca. Mais forte do que nunca. As pessoas vão olhar e vão perguntar, nunca aconteceu nada com ela. Porque ela está bonita, ela está renovada, ela está revitalizada. E vou dizer mais, eu termino para você declarando profeticamente, assim como um prédio histórico, ele não pode ser tocado. Eu declaro sobre você que após essa revitalização, vai ter um selo sobre a tua vida e que vai dizer, você foi revitalizada, você foi reconstruída, agora ninguém pode mexer em você, porque você é patrimônio de Deus, você é patrimônio histórico de Deus. Eu declaro sobre você, ninguém toca mais em você. Depois que Ele revitaliza, ninguém mais mexe, ninguém pode acrescentar nenhuma peça, ninguém pode transformar fachada, ninguém pode fazer nada, porque existe um selo sobre você dizendo, você é pertencente a uma história e ninguém pode mais mexer contigo. Que Deus te abençoe nesse dia, e em nome de Jesus, seja abençoada e reconstruída pelo poder de Deus, para a glória de Deus Pai. E até o próximo sábado. Eu amo você. Glória a Deus.